Estudiosos internautas, vamos ver mais alguns exemplares de verbos que têm regência um pouquinho fora do comum. Hoje mostraremos, apresentaremos, fazemos desfilar alguns verbos que têm dupla regência, portanto. Um complemento com preposição, outro complemento sem preposição. Aqui temos até uma introduçãozinha, verbos com dupla regência. Na construção de textos formais, podem-se encontrar verbos que regem dois complementos, um com preposição, outro sem preposição, ou seja, um com introdutor e outro com introdutor zero. A seguir, mostraremos alguns exemplares deles. O primeiro é convencer. Observem bem aqui, esse sintagrama está dizendo que este verbo precisa de um complemento, rege um complemento sem preposição, e outro com preposição definida, a preposição de. Está aqui um com complemento preposicionado e outro com complemento apreposicionado. Vamos aos exemplos. O verbo convencer. O complemento sem preposição é este aqui, ó. O pai convenceu o filho de alguma coisa, né? De que deverá estudar mais. E assim nós vamos ter a mesma situação nesses outros exemplos. Olhem o complemento sem preposição e este aqui com preposição. Esses citagramas, ele diz, eu sou o complemento de convenceu. Eu sou o complemento de convenceu. Aqui o famoso objeto indireto, porque temos a preposição, introduzindo-o, e aqui o só serve para representar um objeto direto, um complemento apreposicionado, sem preposição. E aqui continua a mesma explicação. Está aqui o complemento feminino, apreposicionado, e aqui em forma de oração desenvolvida. O médico a convenceu disso, aqui ou disto, com preposição de, sempre cumprindo essa regência proposta já pelos sintagramas da regência aqui em cima. Vamos ver aqui mais um exemplo. O médico a convenceu dessa necessidade. Aqui objeto indireto, que começa com preposição de, tem forma de grupo nominal. Não temos verbo, aqui temos um verbo conjugado, deverá se submeter, tá? E temos uma conjunção. Isso aqui não é pronome relativo, é conjunção, porque a oração significa disso aqui. E não vem depois de um nome, o pronome relativo vem depois de um nome. Bem, podemos ir, acredito eu, já para o próximo exemplo. Próximo exemplo, vamos ver aqui. Tá? Aqui, regência de convencer, vamos ver aqui, agora certificar, praticamente tem a mesma estrutura, a mesma regência, exige um complemento sem preposição e outro complemento com preposição de. Está aqui, com complemento preposicionado e outro apreposicionado. Vamos ver aqui, ó, apreposicionado, objeto direto, e aqui preposicionado, seria o famoso objeto indireto, em forma de oração desenvolvida. E aqui em forma de palavra. Objeto direto, sem preposição, objeto indireto, com preposição, continua a mesma coisa, aqui em forma de grupo nominal, objeto indireto, esse que tem preposição, e aqui objeto direto em forma de oração desenvolvida. A verdade é que esse verbo exige um complemento sem preposição e outro com preposição de, e se confirma aqui sempre, ao guarda com preposição e a oração desenvolvida, que funciona como complemento sem preposição, como objeto direto, tem forma de oração desenvolvida. E aqui em forma de palavra. Mas onde está a preposição? A preposição, aqui, olhe, esse lhe aqui, ó, aqui já é certificar, certificar, evidente. Certificou-lhe, significa certificou a ele,
Isso, certificou-lhe isto, né? A mesma construção vamos ter com outros dois verbos. O verbo informar e comunicar. Também, esses dois verbos exigem dois complementos. Um sem preposição e outro com preposição a. Um sem preposição, outro com preposição a. E é isso que vai acontecer nos exemplos. Olhem aqui, o gerente informou aos concursandos a suspensão das provas. O que informou é isso, a suspensão das provas, sem preposição no começo. Este é um nome, um artigo. E aqui, este sim, este complemento do verbo informar tem preposição. E aqui a mesma coisa. O gerente informou-lhes que suspendera as provas. Interessante, o lhes tem a preposição a implícita. A preposição a implícita significa a eles, aos concursandos, né? E o que ele informou? Isto aqui, né? Conjunção integrante, complemento verbal, em forma de oração desenvolvida. Está bem claro, eu sou o complemento deste verbo. Tenho forma de oração desenvolvida porque começa por conjunção e temos um verbo conjugado, tá? Este lhe é objeto indireto, tem a preposição a implícita, escondida no bolso. O físico comunicou aos comerciantes a alteração da legislação. O mesmo raciocínio. Aos, preposição a, e aqui complemento verbal em forma de grupo nominal. Não temos verbo aqui, mas temos um nome liderando e em torno desse nome temos mais determinantes. O físico comunicou-lhes, aqui agora já é comunicar, que tem a mesma construção, evidente. Comunicou-lhes que a legislação foi alterada. Comunicou a eles, né? Objeto indireto e objeto direto em forma de oração desenvolvida. E vamos agora a outro verbo, o verbo preferir. O verbo preferir tem uma construção bem estranha. Ela leva o redator assim, a erros, porque a gente tem a tendência de dizer prefiro mais isso do que aquilo. Não se deve dizer prefiro mais. É errado dizer mais porque o mais está dentro do pre já, né? E do que, com o verbo preferir, não se usa do que. Onde vocês têm tentação de colocar do que, coloquem a, que representa o do que. E está aqui, ó. Léo prefere o mel ao açúcar. Significaria prefere o mel do que açúcar. Prefere mais o mel do que o açúcar? Não se diz isso. Construção pela linguagem formal é objeto direto e objeto indireto com preposição a. Aqui Léo escolhe o mel. Claro, prefiro o mel ao açúcar do que o açúcar, né? É claro. Eu uso do que porque a linguagem popular utiliza esse do que. Aqui é a mesma explicação, só que agora nós invertemos a ordem apenas. Ao açúcar, tá? Ou mel. Então, Léo prefere ao açúcar ou mel. O Léo prefere do que açúcar ou mel. Ele prefere mais do que o açúcar ou mel. Mas não, essa linguagem não é a formal. A formal é esta. Léo prefere ao açúcar ou mel. Aqui continua preferindo mel, porque o objeto direto é aquilo que ele escolheu. Vejam bem aqui uma coisa interessante, onde entra em jogo o significado este e aquele. Este se refere ao objeto próximo, aquele mais afastado. E na frase também se leva em conta este raciocínio. Então, aqui está. Vamos ver aqui, ó. Vi ali mel e açúcar. Prefiro este, que é o mais próximo, este, está mais próximo do prefiro, né? A aquele, do que aquele. Onde é que está esse do que? Não aparece escrito, é o a. E onde está esse a? Olha, está contraído, faz crase com o a inicial de aquele. Aqui escolhi o açúcar. Vamos ver se é isso mesmo. Ó. Prefiro este aqui, este. Aquele, do que aquele, né? Não se diz do que. Estamos insistindo para que se grave bem isso. Léo prefere cantar
a assistir ao jogo. Interessante aqui. O que é que ela vai preferir? O que é que ela escolheu? Cantar, que é o famoso objeto direto. E aqui seria do que assistir o jogo, que não se usa, a assistir o jogo. Então, Léo prefere cantar a assistir ao jogo. Muito bem. Então, creio que ficou assim clara esta regência. Aqui temos agora lembrar e esquecer. Lembrar-se e esquecer-se. Interessante. Lembrar sem o pronome oblíquo se, ele tem uma regência. E quando aparece esse oblíquo se, é outra regência. É o que vocês vão fixar bem agora. Ó. Observe bem, só quero objeto direto. Só complementos sem preposição. Complemento com introdutor zero. Lembrou o caso anterior. Lembrou-o ontem. Tudo objeto direto sem preposição. Esse o só serve para ser objeto direto. Tá? Os médicos esqueceram os equipamentos para a cirurgia. Esqueceram o quê? Os equipamentos sem preposição, sem preposição, sem preposição. Os equipamentos. Não há preposição introduzindo este complemento em forma de grupo nominal. Olhem aqui agora. Esse os representa tudo isso aqui. Os médicos os esqueceram dentro do automóvel. Está aqui objeto direto em forma de palavrinha. Palavra, pronome oblíquo. O mesmo raciocínio não vai acontecer aqui. Porque aqui é esquecer-se e lembrar-se. Eles têm outra regência. Tá? Então, observem. Nós vamos aqui destacar apenas o objeto indireto que começa com preposição de. E esse ser o que seria? É uma espécie de objeto direto, porque esse verbo, nessa acepção, nessa construção, ele é pronominal. E quando ele é pronominal, ele leva um se, né, aqui. Então, esse se, alguns chamam de objeto direto falso, porque chamam de pronome, mas representa o que esse pronome? Porque pronome significa no lugar do nome, né? Mas vamos tocar para a frente. Ó, o aluno esqueceu-se das provas, não é esqueceu as provas, né? Mas das provas, porque é esquecer-se aqui. Ou lembrar-se, aqui é lembrar-se, né? O aluno lembrou-se delas, já pronominamos. Esse das provas foi substituído pelo pronome. Pronome significa no lugar do nome. O aluno lembrou-se de que devia fazer uma prova. Olha aqui, objeto indireto em forma de oração desenvolvida, mas a preposição de regência desses verbos está aí presente. As alunas esqueceram-se dos envelopes. Olha a preposição de aqui, de regência desses verbos. O lembrar-se, como nós vimos aqui, tem a mesma construção, já vimos. As alunas esqueceram-se deles, dos envelopes. Há uma concordância pronominal desse pronome masculino plural com o nome que ele está substituindo, que é masculino plural. Esta concordância a gramática não registra, mas é uma realidade na língua. As alunas esqueceram-se de trazer os envelopes. Aqui já é uma oração reduzida, que é complemento verbal, objeto indireto do verbo esqueceram-se. Tá? Vamos ver mais um exemplo. Aqui, as alunas esqueceram-se de que deviam trazer envelopes. Aqui já é uma oração desenvolvida, porque aparece conjunção e o verbo está conjugado, mas a função é de objeto indireto em forma de oração desenvolvida. As alunas esqueceram-se disto, ou disso, né? Toda uma oração, se nós quisermos pronominar a oração, temos que usar o pronome neutro, isto ou isso, né? Mas aqui é disso, esqueceram-se disso. Então está confirmado. Lembrar-se, esquecer-se, rege preposição de. Muito bem. Pois é, minha gente. Era esse o recado que queria dar nessa data, neste dia. Se vocês entenderam, fico muito feliz. E se não entenderam, revejam uma outra oportunidade. Afinal, está à disposição essa aula à distância para vocês. Para vocês irem bem em tudo na vida, em qualquer concurso.